Uma dúvida, eu tô comendo pipoca nesse momento. E aí quando eu mastigo, vocês escutam? Sim, Sim? sim, Tá, é então charmoso. eu só vou comer a pipoca quando alguém estiver falando, daí eu fecho o microfone. Tem mastigar Atrapalhar aqui outro, também. né? Porra! Eu quero pipoca, Vinícius. Zé, então, mas eu vou parar de comer a partir de agora. Bom, Eu vou pegar um amendoim, então. é, bom, esse texto eu acho que ele foi até um pouco mais tranquilo que o da semana passada, ou teve o mesmo grau de dificuldade, não sei. Ele tem muito conceito, né? Muita referência a debates muito específicos no campo da biologia. Debates bem, tipo, por exemplo, Mendel, Lamarck, Darwin, coisas que foram para muitos lugares, assim, tiveram muitas explorações, especialmente na França, tem uma tradição que eles têm de estudar biologia evolutiva, inclusive tem essa coisa do Darwin ser alguém meio estranho, pensando que ele vem da Inglaterra, se esperava que talvez uma revolução no campo do pensamento da variedade das espécies, da diversidade, da origem da vida, das formas vivas, se viesse da França. Tanto que até hoje existem franceses que tentam mostrar a presença, a força que tem o Lamarck, a importância dele, como Darwin de algum modo copiou e tal. Ainda tem, assim, né? Embora a gente saiba que a maioria das pessoas acredita, não consegue fazer essa leitura. Mas eu não sei se alguém quer fazer algum comentário específico, eu fico falando e a gente vai discutindo a partir disso. Falando. Eu acho que, bom, vocês estão com o texto todos, né? Todo mundo. Se a gente pensar no que a gente discutiu na semana passada, naquele texto Máquina e Organismo, eu acho que tinha uma coisa muito importante nele, se referindo à ideia de finalidade. Como a gente tem, né, na lógica de conhecimento sobre a vida, que isso inclui, né, as ciências da vida, tipo a biologia, mas, por exemplo, a psicologia, a medicina, a fisiologia, o que seja. Essa extrapolação que se faz entre o entendimento do que é a máquina e o entendimento do que é o funcionamento do corpo. Uma extrapolação que aquele texto mostra que existe uma característica da vida, que é a produção incessante de formas variadas, de variações, que revela uma certa falência da lógica mecanicista de apreensão das formas vivas. Então, é como se a vida sempre manifestasse via ruptura essa lógica, desvios, né, sei lá, malogros, monstruosidades, formas falhadas. Então, daí o Canguilhem vai mostrar que essa ideia de que os corpos, né, têm uma finalidade específica, que eles são feitos para assim como as máquinas, ela é uma construção que tem um lugar na história das ideias, notadamente com o avanço dessas ciências da física newtoniana, etc. Então, se naquele texto ele está falando da máquina e do organismo, desse tipo de extrapolação que se faz, esse segundo texto que vem na sequência, e que eles não são textos escritos na mesma com a finalidade e tal na sequência do outro, porque esse livro Conhecimento da Vida, cada capítulo tem foi escrito, é uma conferência que ele faz, é uma compilação que ele faz de textos esparsos dele. Mas é interessante que o vivente e o meio vem na sequência, porque se no texto anterior ele está pensando na lógica de extrapolar para o corpo humano, para a fisiologia, a lógica das máquinas, esse texto ele me deu a impressão de que ele está tentando mostrar como essa ideia mecanicista de entendimento do meio também é herdeira de uma lógica reducionista da mecânica, da física newtoniana. Não só newtoniana, mas desse reducionismo, assim.
Então, e o que me parece que esse texto é interessante para nós, e para a noção, para os estudos individuais que cada um aqui está tentando, né, fazer nas suas pesquisas, é algo que ele anuncia já na primeira e na segunda página, que discutir a ideia de meio é discutir uma filosofia da natureza centrada em relação centrada na relação em relação ao problema da individualidade. Parece que tudo que a gente está se debatendo aqui, desde todos os encontros que a gente vai seguindo, é o problema da individualidade, de reduzir e de dar conta dos fenômenos individuais. E de como nossas ciências da vida, ciências da psicologia, né, que eu mais circulo, mas eu acho que as demais também, tem uma tendência e uma lógica, um raciocínio que não dá conta dessa individualidade. Então, enquanto a vida aparece enquanto ruptura, fazendo rupturas nessa lógica, como a gente viu no texto anterior, se a gente segue uma lógica mecânica, a tendência a olhar os desvios nas formas vivas é de considerá-los enquanto formas patológicas. A individualidade é como se a individualidade fosse patológica, se a gente levar em último, levar até o explorar assim, até o máximo de radicalidade. Por que a individualidade é patológica? Porque a individualidade é aquilo que destaca o indivíduo de um conjunto de vetores, de uma lógica de entendimento de sua existência que tem identidade com outros indivíduos. Né? Eu posso aplicar um método psicológico para descrever comportamentos, eu posso aplicar um método psicológico para fazer recrutamento e seleção de pessoas para trabalhar em uma empresa, em uma indústria, uma fábrica. Então, a individualidade, ela atrapalha um pouco a construção desses métodos de redução dos corpos, assim. E aí, me parece que tem várias coisas interessantes no texto que tem a ver com o que o Chico também trabalha bastante a partir do Simondon, que é a palavra relação, né? De que o meio é relação, de que o indivíduo é relação, que o indivíduo não está separado do meio externo onde ele frequenta, e que a ideia de compor, então, um meio, um indivíduo, ela tem uma ancoragem em uma história, ela tem uma história. Né? Em algum momento a ideia de meio não existiu. E isso é interessante. Porque se a gente olhar hoje nas intervenções que fazemos sobre os corpos vivos em terapêuticas, elas são amplamente fundadas em intervenções no meio. Quando você pensa em organizar uma instituição para fazer aqueles corpos renderem mais, seja com relação à aprendizagem, seja com relação ao trabalho, seja com relação à loucura. A gente tem uma ideia de manejo do meio que, de algum modo exclui a participação do sujeito na composição do meio em que ele vive. Eu acho que é um pouco essa a ideia que costura o texto do Canguilhem, que daí a gente pode ir lendo aos pouquinhos e tentando ver como isso se manifesta nas palavras dele, assim, e da onde isso vem. E adotando o mesmo método que a gente fez no último encontro, que o Chico propôs, né, de pegar alguma coisa do final do texto para entender o que ele está tentando dar conta, assim. Tem algo interessante no final do penúltimo parágrafo, que eu acho que justifica, que é um pouco a questão que circula o texto, que ele fala o seguinte: deveríamos então nos perguntar a qual necessidade da realidade poderia corresponder à ambição de uma determinação científica dessa mesma realidade. Que necessidade a gente tenta corresponder quando tenta fazer um traçado científico da realidade? E quando ele fala em traçado científico da realidade, ele está falando desse estabelecimento detalhado do que é o meio e da relação que o meio tem na construção do indivíduo. Sempre um vetor, de fora para o indivíduo, do meio externo para o meio interno. Então,
é um pouco essa questão que não tem o texto. Deixa eu pegar ele lá no início, daí a gente pode... E aí é bacana essa parte lá no início, e aqui nós temos pessoas da engenharia, e isso pode ser interessante de algum modo, quando ele vai comentar como a ideia de meio que a gente trabalha... lembrando que o Canguilhem está trabalhando com ciências da vida, ele fala muito da biologia, mas a gente aqui vai extrapolar isso sempre para ciências que se preocupam com as manifestações vitais. Então, se a gente, ele vai contar lá como isso é extrapolado, como isso é tomado é lá na página 140 ou 152 do PDF. 140 ou 152. Segundo parágrafo. Quando ele vai mostrar que em Newton começa a haver uma preocupação sobre interferências nos corpos que não necessariamente têm contato. Se a gente pensar na física newtoniana, nessas leis, das organizações dos planetas, da atração, repulsão, gravidade, tudo isso, ele vai dar outros exemplos, enfim, de como a luz gera um efeito mecânico nos olhos. Então, isso começa a partir de um pressuposto da existência de um éter que faz essa interferência. Um éter, como ele coloca ali no meio do segundo parágrafo, o éter luminoso é para ele, para Newton, o fluido veículo de ação à distância. O fluido é o intermediário entre dois corpos. Ele é seu meio. E uma vez que ele penetra em todos esses corpos, esses se situam em seu meio. E aí, aqui ele apresenta no início da página seguinte, da página 141, um problema dessa ideia, que é o que ele vai tentar desconstruir ao longo do texto. É pelo fato de se considerar separadamente o corpo sobre o qual se exerce a ação transmitida mediante o meio, que nos esquecemos de que o meio é um entre dois centros. Para dizer apenas sua função de transmissão centrípeta e podemos dizer sua situação circundante. Assim, o meio tende a perder sua significação relativa e a tomar de um absoluto e a de uma realidade em si. E aí ele vai explorar isso. Quando ele fala de realidade em si, lembremos disso que a gente já vem discutindo sobre a ideia de essência, que aparece, que é uma questão que o Canguilhem vai problematizar bastante, a ideia de natureza das coisas, de natureza dos corpos vivos, que é essa ideia de natureza que a partir do estabelecimento de uma natureza, eu digo o que é o indivíduo, o que concerne o indivíduo, eu começo a estabelecer, a ter possibilidade de fazer patologia, porque aí eu digo que isso não faz parte do indivíduo. Então a gente tem aí a construção de uma ideia de um meio que é absoluto, é uma realidade em si e independente dos indivíduos que nele estão presentes. E aí ele vai dando os exemplos de como isso é incorporado na biologia, notadamente por ninguém menos que Lamarck, um naturalista bastante conhecido e conhecido assim nos livros de biologia e muito estereotipado na forma como ele é ensinado. Mas aí a gente tem no final dessa página 141, no final do segundo parágrafo da página 141, e aí ele vai dar um exemplo de como isso aparece na enciclopédia francesa e como isso aparece no Lamarck. Num sentido puramente, citando ali no final, num sentido puramente mecânico que se diz que a água é um meio para os peixes que nela se deslocam. É também nesse sentido mecânico que Lamarck o entende inicialmente.
Depois, em algum outro momento, ele vai comentar disso, de que os peixes simplesmente são levados pelas circunstâncias, eles não têm nenhum tipo de ação ali, de comandar o sentido de onde eles estão. E aí, o que isso vai implicar na filosofia, no Canguiliano, nos entendimentos da filosofia? Primeiro, é esse aspecto mecanicista do meio, que é o que a gente vai tem que tentar desconstruir, talvez, de algum modo, para a problematização dos processos de psicopatologia, mais para frente a gente vai ver por quê. E a ideia, e aí o que isso gera, né? A partir do momento em que você faz uma ideia de você mecaniciza o entendimento do meio. Isso não significa, quando a gente faz isso, a gente então faz uma relação de subordinação dos fenômenos vitais, lembrando que a gente falou bem no início, que os fenômenos vitais são essa produção incessante de singularidades que corrompe a ideia de que a natureza tem uma ordem bem estabelecida. Então, a gente vai de algum modo, subordinar o vital, porque o Canguilhem vai entender como vital, essa produção de singularidades, a um sistema onde o meio é muito determinante. Aí no meio da página 145, no parágrafo ali do meio, né, bem no início, sim, do parágrafo, a partir daí podemos compreender o prestígio da noção de meio para o pensamento científico-analítico. O meio se torna um instrumento universal de dissolução das sínteses orgânicas individualizadas no anonimato de elementos e dos movimentos universais. Enfim, mais uma vez insistindo nisso. Como a ideia de meio vai, de algum modo, ela apaga, ela subjuga ou deixa menor a ideia de individualidade. Aqui está a citação dos peixes que eu tinha comentado lá, no final dessa página 145. Os peixes não levam sua vida por si mesmos, é o rio que os faz levá-las. Eles são pessoas sem personalidade. A gente pode substituir peixe por aluno de uma escola, sim, de algum modo. Se a gente quer pensar a implicação disso que a gente está fazendo, a gente pode substituir peixe por louco no hospício, né? Usando as palavras bem levianas. Pensem em toda a construção, né, que se faz nas intervenções terapêuticas, que estão completamente voltadas para essa manipulação do meio. Como tem uma ancoragem no entendimento reducionista de que o meio é um vetor que sai de fora para o meio e do meio externo para o meio interno. E aí ele vai fazer uma discussão muito específica sobre o que é o meio para o Lamarck e para o Darwin. E aí entra nessas coisas da biologia evolutiva que tem uma tradição na filosofia francesa, de que a parte do pressuposto de que todo mundo já sabe o que ele está falando, ali no meio da página 146. Mas é algo muito importante para a gente pensar no conjunto de coisas do Canguilhem que a gente já vem estudando aqui em outros elementos. Se a gente pegar ali esse parágrafo em Filosofia Zoológica, 1809, a gente vai na próxima frase. É por intermédio da necessidade, noção subjetiva... necessidade. Não sei se vocês lembram mais ou menos qual que é a lógica do pensamento do Lamarck, que a gente tem o estereótipo mais famoso do pescoço da girafa, né? Que a girafa tem uma necessidade de se
enfim, sobreviver e se adaptar a esse meio. Então, de algum modo, ela mobiliza seu corpo para fazer o que for preciso para chegar onde ela quer. Então, a ideia de necessidade é muito importante no Lamarck. Inclusive, enfim, não é o caso hoje, mas é muito legal como o Freud, quando ele fala de darwinismo, quando o Freud se apropria do Darwin, que ele fala que se apropria muito, ele se apropria muito dessa ideia de necessidade, do poder interior dos indivíduos para conseguirem alterar e fazer o que eles querem, né? Do desejo, da força interior dos seres e tal. Enfim, é algo que o Freud se apropria muito e de um jeito, enfim, talvez de certo modo equivocado, mas não é o caso aqui hoje. Mas o que é interessante pensar, enfim, o que o Canguilhem está falando, é por intermédio da necessidade, a partir do Lamarck, noção subjetiva implicando a referência a um polo positivo dos valores vitais que o meio domina e comanda a evolução dos viventes. Ou seja, existe um meio, uma plataforma, um espaço, e aí você gera, ele considera que os indivíduos que viver ser mobilizado por uma certa necessidade, que é valorada a partir desses, que é mobilizada a partir desses valores vitais, que significa manter-se vivo, manter o corpo funcionando. Então, por intermédio da necessidade, então, uma noção subjetiva implicando referência que o indivíduo faz a um polo positivo dos valores dele, que domina e comanda a evolução dos viventes, ou seja, a alteração que esses corpos vão ter em sua morfologia para poderem ser vivos. As mudanças nas circunstâncias acarretam mudanças nas necessidades. As mudanças nas necessidades acarretam mudanças nas ações. Pensemos lá no pescocinho do girafa, que é o mais famosinho, né? Então, você tem uma mudança na vegetação, isso vai gerar uma mudança na movimentação desse indivíduo e ele vai se alterar e se adaptar a esse lugar. Uma vez isso, que essas... no caso, a visão de Lamarck, não é? Isso. A partir... Porque no Darwin já é meio diferente a coisa, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai entrar no Darwin para entender o que é importante, por que o Canguilhem está falando isso. Mas o que a gente tem que reter daqui é essa ideia de valores. Embora o Canguilhem está falando aqui, fazendo um texto de história, de filosofia, de história da ideia de meio e tal, a gente sabe que essa ideia de valor é fundamental para o conceito que ele traça no normal patológico de normatividade vital, que é a partir, pensando num indivíduo humano, para ficar mais ilustrar melhor, a partir de uma sensação, e ele vai falar de um valor vital negativo, ou seja, de uma redução da capacidade de execução de alguma ação, que o indivíduo vai se mobilizar para tentar sobreviver e se adaptar a esse meio. E é interessante observar como essa ideia da necessidade que está no Lamarck, de algum modo ela vai deslizando e aparecendo aqui nessa ideia de normatividade, de algum modo. E aí, na continuidade do parágrafo, ele vai mostrar um pouco como isso se aplicaria a uma ideia da variedade das formas vivas, pelo Lamarck. Uma vez que essas ações são duráveis, o uso e o não uso de alguns órgãos, lembram a lei do uso e desuso que a gente vê na biologia, os desenvolvem ou os atrofiam, e essas aquisições ou essas perdas morfológicas obtidas pelo hábito individual são conservadas pelo mecanismo da hereditariedade, com a condição de o caráter morfológico novo seja comum aos dois reprodutores. Enfim. Segundo Lamarck, a situação do vivente no meio é uma situação que se pode dizer desolante e desolada. A vida e o meio que a ignora são duas séries de acontecimentos assíncronos, ou seja, a vida e o meio que ignora a vida. Enfim, sempre tentando fazer extrapolação para o domínio das instituições. O que é um meio que se constrói para esses indivíduos humanos que vivem e que ignora a vida enquanto produtora de singularidades. A mudança das circunstâncias é inicial, mas é o próprio vivente que tem, no fundo, a iniciativa do esforço que faz para não ser deixado cair.
Então, a mudança do meio acontece e o vivente faz um esforço para, enfim, não deixar de existir. Não deixar de cair por seu meio. Daí na página lá 147. A adaptação é um esforço renovado da vida para continuar a se colar num meio indiferente a ela. A adaptação, sendo o efeito de um esforço da necessidade do indivíduo, não é, portanto, uma harmonia. Ela não é uma providência. Ela é obtida, mas nunca é garantida. O lamarckismo não é um mecanicismo. Olha que legal, porque o que ele está tentando fazer? Resgatar algo do lamarckismo que a gente pode utilizar para pensar nas constituições das instituições ou das perspectivas do patológico, né? e da normatividade. O lamarckismo não é um mecanicismo. Seria inexato dizer que é um finalismo. Bom, questões muito específicas aqui da filosofia que a gente não vai entrar. Na realidade, é um vitalismo nu. O que é um vitalismo? Vitalismo é uma corrente filosófica que pressupõe que a vida, os fenômenos vitais, não podem ser reduzidos, cientificizados, matematizados, mecanizados em sua integralidade. Sempre algo vai sobrar, sempre algo vai escapar. Por isso que se diz muitas vezes que o Canguilhem é um vitalista. E chamar alguém de vitalista é chamar alguém um pouco de religioso, porque é meio feio no campo da ciência. Você fala, você é um vitalista, você é não cientista, você não acredita nas reduções fenomênicas que os cientistas fazem. E o Canguilhem, às vezes, é entendido como vitalista. Só que é um vitalista, enfim, não é bem um vitalista. O que tem de vitalismo no pensamento do Canguilhem é pensar nessa originalidade da vida, que é a produção de variação, produção de diferença. E por a vida ser radicalmente original nesse sentido, que se tem uma espécie de construção, uma ambição mecanicista de reduzir a vida e poder fazer previsão e predição de todos os movimentos dela. Então, quando ele fala que o lamarckismo não é um mecanicismo, é porque o lamarckismo está considerando os valores vitais que os indivíduos estão sentindo para poderem se adaptar ao meio. Né? Para o Lamarck, a forma como os corpos, como a gente, por exemplo, a gente tem a mão porque a gente começou a manipular muito as coisas, então começou a ter necessidade de um polegar opositor, enfim, todo o texto dele, que é de 1809, o principal texto dele, vai mostrar como há um impulso dos viventes, dos seres vivos, para se adaptar a um meio que a eles é indiferente. Eu gosto muito de pensar esse impulso dos indivíduos de se adaptar a um meio que a eles é indiferente, como, novamente, os processos patológicos, que a gente considera patológicos. Acho sempre interessante a criança que joga o papel no professor que está sendo indiferente a seu fenômeno vital. O meio aqui, continuando, é verdadeiramente o exterior no sentido próprio da palavra. Ele é estrangeiro, não faz nada pela vida. Na verdade, um vitalismo por ser um dualismo. E aí a gente entra numa outra perspectiva que o Canguilhem também utiliza bastante, que é do Xavier Bichat, que é um médico francês, considerado o último dos vitalistas, que ele é enterrado por um outro médico, que hoje é considerado meio que o expoente, a referência da medicina experimental, que é o Claude Bernard, que é quem vai propor estudos de fisiologia e de medicina experimental. Então, ele vai propor fazer reduções fenomênicas da vida. Então, ele vai medir glicose, vai medir pressão, vai medir batimento cardíaco. Esse é o Claude Bernard. E ele acaba, enfim, enterrando esse Xavier Bichat. Então, aí quem que o Canguilhem retoma? Justamente o Bichat nesse momento. A vida, dizia Bichat, essa frase eu acho maravilhosa, é o conjunto de funções que resistem à morte. Olha só, a vida é resistência. A vida é resistir a um conjunto Não, a vida é um conjunto de funções, então as funções vitais estão o tempo inteiro resistindo à morte. E o que a gente pode entender pela morte, né? Pelo apagamento ou pela redução
mecanicista, pela dificuldade de reconhecimento da originalidade, da singularidade dos seres, dos viventes. Na concepção de Lamarck, a vida resiste unicamente se deformando para sobreviver a si mesma. Aí ele vai fazer umas discussões específicas sobre o entendimento do Lamarck, mas o que é interessante pensar? Como ele resgata essa ideia de necessidade vital do indivíduo, e essa necessidade esse conjunto de funções que está fazendo uma espécie de oposição a entendimentos mecânicos dela, talvez, extrapolando assim, né? Ele vai trazer um pouco a ideia de que o Darwin também considerou o meio fazendo isso, fazendo algum tipo de interferência sobre o ser vivo. No entanto, aí é onde a gente encontra, e aí a gente sabe, como a gente já tem visto, como há uma forte interferência do Darwin nos textos do Canguilhem, assim como ele é um evolucionista, enfim, que faz uma apropriação que parece bastante raiz do Darwin, né? Que não é, enfim, já influenciada por essas ideias de darwinismo social, do Spencer, que a gente costuma atribuir hoje. E aí aqui ele vai, em um parágrafo, de um jeito muito sucinto e bastante interessante, simplificar, apresentar o mecanismo da seleção natural do Darwin e mostrar como que a gente está na página 148, ali na quinta, sexta linha, depois da nota 11. Darwin busca a aparição das formas novas na conjunção de dois mecanismos. A aparição das formas novas significa esse hábito da vida de produzir diferença, né? De produzir singularidade e de não se deixar reduzir, enfim, a um mecanismo. Darwin busca a aparição das formas novas na conjunção de dois mecanismos. Um mecanismo de produção de diferenças, que é a variação. Então, a gente fala muito em seleção natural, né, em lei do mais apto, etc. Mas a base para funcionar a ideia do Darwin é encontrar a lógica de um mecanismo de produção de diferenças. Reconhecer que a vida produz variação. E, junto com a conjunção com esse mecanismo, um mecanismo de redução e de crítica dessas diferenças produzidas, que são a concorrência vital e a seleção natural. Então, ao mesmo tempo em que há uma incessante produção de diferenças numa prole, pensemos numa ninhada de cães que vão ter pequenas variações individuais, alguns com orelhas mais aptas para, enfim, reconhecer predadores à distância, alguns com patas maiores para poder correr, alguns com um instinto mais recolhido, de modo que ele fique menos agressivo e se preserve de possíveis ataques. Enfim, esse conjunto de diferenças que vão surgir em cada prole serão de algum modo normalizadas, talvez pela seleção natural. Aos olhos de Darwin, então, a ideia de meio vai começar a se transformar. A relação biológica fundamental, então, ela não está mais em relação ao meio ao qual o indivíduo tem que se adaptar, para o qual o indivíduo tem que se adaptar. Ela é de um vivente com outro vivente, de um vivo com outro vivo. Darwin privilegia a relação entre o vivente e o meio, concebida como um conjunto de forças físicas. O meio no qual vive um organismo é um entourage, um entorno de viventes, que são para ele inimigos ou aliados, presas ou predadores. O que é legal da perspectiva do Darwin é que nessa construção sobre o que são os indivíduos, ele nunca vai dar uma essência. Por exemplo, eles são inimigos, todos são concorrentes, todos os indivíduos num ambiente são concorrentes. Não necessariamente. Eles podem ser aliados. Todos são predadores. Não necessariamente. Eles podem ser presas. O que importa é a relação que se constrói, que não pode e que é praticamente impossível de realizar qualquer predição sobre o que vai acontecer. Entre os viventes, continuando o texto,
estabelecem-se relações de utilização, relações de destruição e relações de defesa. Nessa concorrência de forças, variações acidentais de ordem morfológica atuam como vantagens ou desvantagens, aquele exemplo que eu estava dando da ninhada de cães. Ora, a variação, isto é, a aparição de pequenas diferenças morfológicas pelas quais um descendente não se parece exatamente com seus ascendentes, decorre de um mecanismo complexo. O uso ou não uso dos órgãos, o fator lamarckiano, as correlações de compensação e crescimento, ou então a ação direta do meio sobre os germes. Bom, aqui são os exemplos que o Darwin vai utilizar depois e por que essas variações aparecem ou por que elas se mantêm. Mas o que importa a gente reter daqui é que essa variação sempre vai ser considerada no espírito darwinista e que o meio ele não vai ser mais tão indiferente à formação, à lógica dos indivíduos, mas ele vai ser composto também pelos indivíduos que por ele frequentam. Está meio abstrato, mas não sei se está dando para seguir mais ou menos a lógica. Ok, recebi um positivo de 19, mas vamos lá. Eu no meio, então eu estou um pouco perdida, ainda estou acompanhando aos pouquinhos aqui. Vamos continuar ali. Depois, Nicole, a gente vai chegar em Goldstein. Daí você vai ver onde a gente vai chegar. Chega logo um X-Kill, por favor. Então, nesse sentido, pode dizer que, segundo Darwin, contrariamente a Lamarck, a iniciativa da variação pertence por vezes, mas apenas por vezes, ao meio. Então, não é só o meio aquilo que vai fazer as interferências nas modificações comportamentais dos indivíduos. E aí, quando ele vai colocar um pouquinho mais para frente na última linha, seja como for, para Darwin, viver é submeter ao conjunto dos viventes uma diferença individual. Essa apreciação só comporta duas sanções: morrer ou então fazer, por sua vez, por algum tempo, parte do júri. Mas enquanto vivemos... Uma parte, por favor, desculpa te atrapalhar. Não, diga. É que eu fiquei pensando se eu entendi bem ou não sei se só para mim também, né? Mas se puder repetir essa última partezinha, você tá valendo, por favor? Para Darwin, viver é submeter ao conjunto dos viventes uma diferença individual. Viver é ser confrontado pela ausência de identidade entre dois corpos. E percebam, o grande problema das nossas ciências da vida, das nossas terapêuticas ou das ortopedias psíquicas ou ortopedias comportamentais, ortopedias sociais que a gente tem. Elas são o tempo inteiro construídas em cima da identidade. Se a gente quer fazer revisitar as psicopatologias, etc., a gente não só tem que enfim, pensar que existem outras formas de existência, mas a gente precisa construir uma ideia de que não há identidade, de algum modo. De que não há como... ou que não há identidades essenciais, que as identidades são transitórias, etc. O que está se chamando de identidade aí? Como uma essência do sujeito, assim? Isso. Ou do humano? Como uma ideia de natureza. Que a gente, enfim, já veio falando outras vezes, né? Como uma ideia de natureza que diz o que deve acontecer, como que o indivíduo deve se portar. Oi, Vinícius. Oi, Olá, pessoal. Fábio. É a Fabiane. Oi. Isso que você falou agora há pouco sobre identidade, você consegue falar um pouquinho mais? Detalhar um pouquinho mais? Adentrar um pouco mais? Um pouquinho dentro do limite da tua fala, por favor? Me diga o que está te chamando a atenção nesse sentido, só para... Posso enganchar a pergunta também? Manda ver. Fico pensando assim que a gente fala muito sobre essência, né? Identidade, essas coisas todas.
E, e parece que a gente defende um certo discurso que nem mesmo a gente sabe o que é. Porque desde os gregos a gente vem falando sobre essência, sobre identidade, sobre o ser, sobre o ente. Mas que diacho é isso? Identidade, o que é? Você percebe como é difícil a coisa? Justamente porque existe essa mutação constante, né? Qual é a essência do Vinícius? É até difícil a gente falar da gente mesmo, não é? Então, complementando isso aí que a Fabi está colocando, libertando que é a identidade, também faço esse questionamento, né? Sei que aqui a crítica é contra a identidade, contra esse tipo de essência que, de certa forma, acaba gerando muito conflitos, né? Porque você fecha a coisa. Mas o que é essa tal de identidade, essência que a gente tanto fala, diz que tem, mas me parece que a gente não sabe muita coisa sobre. Oi, João, obrigada por complementar. É bem isso mesmo. Na verdade, eu não sei exatamente, embora eu me cobre e acredito que eu deveria saber, o que é exatamente identidade e quais os limites, quais as fronteiras, ou seja, o que diferencia, por exemplo, identidade de subjetividade e até mesmo de singularidade. Peraí. Enfim, é nesse sentido que eu pedi o Vinícius para poder falar um pouco. E aí o João foi mais, enfim, mais na origem ainda, né? De tipo, o que é isso? Enfim, se couber, Vinícius, dentro do limite da tua fala, e se você conseguir hoje, ou sei lá, no decorrer, já é uma coisa que eu ando te perguntando, né? E que eu ando tentando ler também, mas enfim, não dei conta ainda, né, de compreender. Tá bom? Obrigada. É uma crítica contra a identidade, é uma crítica sugerindo um repensar o que é identidade, assim como ele sugere um repensar o que é natureza. Eu fiquei ouvindo o João falar, eu fiquei em dúvida se, né, aonde que se encaixa isso, assim. Você perguntou para mim, Nicole, em relação à minha pergunta? Não, tipo, para todo mundo, assim, que ouvindo você falar, eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, se eu entendi bem, né? Onde que tá... Acho que esse conceito de identidade, a crítica que ele faz, parece que tá um pouco confusa mesmo para o Sim, pessoal. ó, porque você olha para trás e você percebe assim, o que os gregos, quem os gregos diz que nós somos, né? Me parece que depois quando a gente chega na modernidade, principalmente depois de Freud, a resposta é outra coisa totalmente diferente. Será que mesmo que a gente é um animal racional, né? Apenas isso, né? Ou só isso? Me parece que o tempo todo a gente vai ou acrescentando coisa, ou tirando coisa, ou adequando. Então fica difícil, porque quando eu olho para, vamos dizer, os precursores desse assunto, que é o Parmênides e o Heráclito, né? O Heráclito fala que, de certa forma, não existe negócio de identidade porque tudo está em constante movimento, tudo é um devir. E a identidade se pressupõe que é algo fixo, como vai dizer o Parmênides, algo fixo, algo que não muda, algo que é permanente. Veja, a sua identidade, você tem um número que ele não muda, a não ser que você perde alguma coisa, e somente você tem isso, né? Mas eu acho que isso não se aplica para nós, né? Por isso que eu acho que eu tenho muita dificuldade, as pessoas me perguntam, quem é o João? E eu vou saber. Até agora eu não descobri. Não? Fabiane? Pensei que sim, ia falar. Vinícius, você está falando da identidade, porque assim, na filosofia eu não conheço, mas na psicologia eu poderia dar um pitaco. Não, mas eu não sei assim se é o mesmo tipo de pensamento. Quando a gente Chico? Não? Quando a gente está falando em identidade aqui, enfim, na psicologia tem todo um debate também, né? Mas o que o Canguilhão está tentando mostrar de modo geral? Enfim, eu acho que precisa de uma circunscrição mais precisa sobre o que é essa ideia de identidade, porque a gente fala ora identidade, ora singularidade, ora, enfim, um conjunto de outras coisas. Há um pressuposto na nossa lógica
de entendimento da vida de igualar os indivíduos, de fazer crer que eles têm características que se aproximam e que têm relações de identidade. Mesmo nas perspectivas teóricas mais consideradas de subversão, essa lógica de identidade, por exemplo, se a gente pensar na psicanálise, quando a gente tem aquela ideia de estrutura, neurose, psicose, perversão, o que a gente está fazendo aí? Um agrupamento de vários indivíduos, de várias singularidades, reduzindo elas, dizendo que elas são responsivas a uma lógica própria. Então, quando eu estou falando em identidade, estou falando de um conjunto de lógicas de construção sobre o que é a vida, que se acreditam capazes de serem replicadas em diferentes indivíduos. Por quê? Eu acho que no Canguilhem tem uma chave de leitura interessante quando ele vai falar de normalidade, e de norma, e de monstruosidade, e de singularidade como uma alternativa a essa ideia de singularidade. Porque o que é algo normal em termos de biologia evolutiva? É uma monstruosidade que foi normalizada. Você tinha uma variação, de repente, né, aparece um olho que é meio bizarro, meio diferente, e ele é monstruoso, no entanto, ele tem uma capacidade mais ampla de percepção das coisas. E isso faz com que esse indivíduo possa sobreviver aos predadores e reproduzir, etc. E aí, a partir desse momento em que ele tem essa capacidade e ele consegue reproduzir e transmitir para frente essa variação individual, monstruosa e singular, ela começa a se normalizar na medida em que ele começa a produzir mais indivíduos e começam a ter vários indivíduos semelhantes a ele. Tipo, o que faz com que todos os ganhos evolutivos que a gente teve, né, ganhos evolutivos no sentido de diferenças que foram preservadas, elas vão se mantendo vivas, porque o indivíduo consegue, enfim, porque elas são adaptações vantajosas para ele. A partir do momento em que ele se reproduz, a impressão que se tem na lógica mecanicista é que ele está reproduzindo a mesma coisa o tempo inteiro. Então, que tem uma relação de identidade entre um e outro. No entanto, isso é falso. O que tem, enfim, é um conjunto de variações que estão dentro de uma norma. Elas se normalizam, né? A gente tem elementos fisiológicos que são semelhantes, mas eles não são iguais, eles não são idênticos. A gente tem percepção de mundo, um olho, uma mão, um pé que nos adapta a enfrentar determinadas situações. No entanto, cada um dessa sala não pode ser dito como idêntico ao outro. O que a gente pode entender é que todos nós estamos normalizados. Nós partilhamos de uma normalidade que torna possível a gente, enfim, fazer algum tipo de raciocínio sobre o coletivo. No entanto, nós não somos idênticos, não há identidade entre nós. Acho que seria mais nesse sentido quando a gente está trabalhando quando está fazendo uma espécie de crítica à ideia de identidade, porque a ideia de identidade permite que dá uma ilusão de que há uma reprodutibilidade. Mais para frente do texto, o Canguilhem e um outro trabalho que o Canguilhem vai ter, que é sobre a origem da ideia de reflexo no século XVIII, XIX, XVII, XVIII, ele vai mostrar como a ideia de reflexo, bate, né? Que é uma coisa que a gente faz no joelho, que brinca com criança, como a ideia de reflexo, quando se construiu essa ideia na fisiologia, se conseguiu enxergar aí uma relação de identidade entre todos os joelhos que eu bater, eles vão responder. Existem elementos no corpo, existem elementos na vida que são possíveis de fazer uma redução mecanicista, uma redução científica. No entanto, não significa que eles são idênticos. Não significa que as respostas são iguais. E quando a gente critica a ideia de identidade, a gente critica não, né? Quando o Canguilhem está mostrando como essa ideia de que há, enfim, possibilidade. O Canguilhem não vai trabalhar exatamente com a ideia de identidade. Eu acho que o Canguilhem vai trabalhar com a ideia de individualidade. Quando ele faz essa crítica, ele está criticando todo um sistema de
apropriação dos mecanismos corporais que são passíveis de serem matematizáveis, e daí a gente começa a entender a vida, a manifestação vital, como só aquilo que é matematizável, como só aquilo que é reduzido. Quando você vai no médico, ele só olha para os teus exames, ele não olha para você. Ele só consegue ler o que tem no seu corpo de formas matematizáveis. Inclusive a ideia de estresse, porque quando você vai no médico com taquicardia, com algum tipo de arritmia, ele consegue fazer no eletrocardiograma uma redução fenomênica precisa do que está acontecendo no teu corpo. E aí ele tem uma lógica de que isso é causado por estresse. Daí que ele fala para você, pare de se estressar. Enfim, não vai fazer você parar de se estressar, mas ele tem uma lógica de que parar o estresse, ele tem uma lógica de que todas as formas vitais, todas as manifestações subjetivas são passíveis dessa redução. Não sei se deu para... É algo que teria que... A Fábio falou da matemática. Bom, você é da área, né, Fábio? E, enfim, tem mais pessoas aqui que são. Eu não sei como responder a isso, assim, necessariamente. Aqui no... Oi. No momento aí da tua fala, de repente me passou assim como um vulto na cabeça, algo que eu me lembrei da matemática, mas que eu nunca mais fiz uso, que é aqueles negócios de função e identidade quando a gente usa eixos, sabe? Eixos, abscissa, ordenada, e ali tem a função identidade, que a gente usa o termo imagem. Mas, enfim, me passou assim brevemente a tua fala me remeteu a isso. Eu não sei explicar agora exatamente o como e porquê, né? Eu vou depois dar uma revisada nisso, na matemática, e tentar ver se tem algum paralelo, sei lá, se faz sentido algum paralelo, porque, enfim, não sei exatamente por que passou pela minha cabeça exatamente essa parte da matemática quando você estava falando agora há pouco. Uma coisa que eu fiquei pensando, eu só não sei, assim, se for interromper muito a discussão do caminho dela, ignore o que eu falei. Mas é que eu fiquei muito pensando, eu tô lendo aquele livro Homo Deus, que é tipo o depois do Sapiens, lá, daquele historiador e tal. E ele vai construindo uma ideia de como o Homo Sapiens se colocou como interferência nesse processo evolutivo, assim. Não coloca nem como positivo nem como negativo, mas ele vai construindo isso como, por exemplo, essas interferências genéticas antes do bebê nascer, por exemplo, quantas questões éticas entram nisso também. Mas eu fiquei me perguntando aqui como que todo esse questionamento que a gente está fazendo hoje, que a gente vem fazendo ao longo do tempo, cabe para esse processo, assim, né? Do quanto mais tecnicista vai se levando essa construção do humano, mais matemático parece ficar, dá a impressão de que fica mais numerável essa construção e essa evolução, digamos assim, e o quanto que essa discussão que a gente está fazendo cabe, né? Porque ainda assim é complexo esse processo da singularidade, mas eu fiquei muito me questionando disso, ouvindo a Fábio falar, né, desse paralelo com a matemática, como hoje em dia essa tecnização, como é que ele chama? Cibernético, assim, eu não lembro agora o termo que ele usa. Mas é muito sobre isso, assim, quanto mais a gente está interferindo no processo de evolução, como que esse questionamento que a gente faz hoje cabe, né, para esse modo de olhar o mundo, assim. Não sei se vai muito contra o que a gente está falando aqui. Nem um pouco. Inclusive, depois, quando a gente já pode pular para aquela parte mais para frente, quando ele vai falar do Mendel e das experiências de lamarquistas da Rússia e como isso tinha implicação da Rússia comunista, como isso tinha implicações ideológicas fortes no entendimento de natureza humana. Talvez a gente consiga costurar isso que você falou. Agora, só para fechar um pouco essa ideia da redução científica, né? Ele vai na página 151. Vai mostrar um pouco ali no primeiro parágrafo o tratamento,
começa assim com o tratamento. Ele vai mostrar um pouco como a interpretação mecanicista da formação das formas orgânicas, a formação mecanicista, essa fisiologia, esse entendimento, vai acabar deslizando para uma interpretação mecanicista dos movimentos do organismo no meio. Olha a implicação disso que nós teremos na sequência. Todo movimento do organismo, no meio do parágrafo, do organismo no meio como um movimento ao qual... Perdão. O que eu estava falando do reflexo. O reflexo, considerado como resposta elementar de um segmento do corpo a um estímulo físico elementar, é um mecanismo simples cuja composição permite explicar todas as condutas do vivente. Esse cartesianismo exorbitante está incontestavelmente, tanto quanto o darwinismo, na origem dos postulados da psicologia behaviorista. Watson atribuía como programa para a psicologia a pesquisa analítica das condições de adaptação do vivente ao meio, mediante a produção experimental das relações de excitação e a resposta, o par estímulo-resposta. A gente sabe de toda uma lógica da psicologia, dos laboratórios, dessa ideia do comportamentalismo, da ideia de estímulo-resposta, dos ratos, né? Mas o que ele vai mostrar é que em algum momento isso vai levando a tão extremo pela psicologia que o Watson vai considerar a ideia de consciência como algo inútil. A gente não estuda mais a consciência porque a gente não consegue a subjetividade, ou como a Fábio comentou há pouco, a gente não consegue reduzi-la a um par estímulo-resposta. Os valores vitais, aquilo que a gente estava falando lá do Lamarck, os valores que o indivíduo tem com relação ao meio que está no entorno dele não podem ser considerados, não podem ser reduzidos cientificamente por uma psicologia, por uma psicologia comportamentalista, de estímulo e resposta. De primeira onda, né? Sim. Uhum. E ele vai mostrando outros exemplos, né, de como se produziu uma biologia com uma psicologia como uma física, etc. E aí ele, depois de mostrar todas essas reduções, ele faz a seguinte pergunta na metade da página 152. Mas podemos e devemos nos perguntar, diante de toda essa redução da vida, onde está o vivente? Lembrando que é sempre difícil a tradução dessa palavra, vivente, porque no francês é vivant, e vivant no francês é uma espécie de gerúndio, mas não exatamente, é como se fosse vivendo. Vivant pode significar vida, pode significar vivo, pode significar vivente, pode significar vivendo, pode significar todas essas coisas. O que é legal a gente pensar, então, quando não tem como traduzir propriamente, mas onde está o vivant, onde está o vivente, onde está esse corpo que está em movimento. Vemos bem os indivíduos, olha que legal isso, vemos bem os indivíduos, mas são objetos. Vemos gestos, mas são deslocamentos. Vemos centros, mas são cercanias. Maquinistas, mas são máquinas. O que ele está tentando mostrar, né? A primeira é o que seria um fenômeno do vivente, os indivíduos. A segunda é o que é um fenômeno, o que são esses indivíduos nos olhos da ciência. Então, vemos bem os indivíduos, o vivant, mas são objetos. Vemos gestos, mas são deslocamentos, vetores, formas de operação no espaço. Vemos centros, organismos que se autorregulam, mas eles são cercanias. O que temos são maquinistas, mas eles são máquinas. Eu gosto dessa passagem, lembra um pouco até Deleuze, assim. E esse termo vivente me parece que veja se é isso mesmo, né? Mas me parece que é muito ligado àquele conceito de Goldstein mesmo de organismo, né? Porque quando você fala do indivíduo, você pensa o indivíduo, né? É um corpo aqui separado do mundo. Mas quando você pensa em vivant no gerúndio, é esse ser no mundo vivendo e construindo a todo momento, mas né? Aqueles tracinhos são importantes. No mundo, ele está sempre aqui, o indivíduo com o meio o tempo todo. Não sei se é isso mesmo, mas me dá essa impressão, assim. Exatamente isso. Exatamente isso. Tanto que ele vai contar aqui, mais para frente, do resultado disso aqui, num meio humano, o homem é evidentemente submetido a um determinismo,
mas trata do determinismo de criações artificiais cujo espírito de invenções que o chama a existência se alienou. No novo meio que as máquinas fazem para o... Perdão. A psicotécnica dos engenheiros, surgida das ideias de Taylor, chega a aprender como centro de resistência irredutível a presença no homem de sua própria originalidade sob a forma do sentido dos valores. Então, ela chega a se... os valores são excluídos e se faz uma subordinação do entendimento do homem, do ser humano, a uma máquina. Bom, quando se fala do Goldstein, é o que ele vai trazer já na sequência, página 155, quando tem uma transformação dessa ideia de relação do organismo com o meio, que me parece que é um pouco isso que você trouxe. Página 155. Por fim, no segundo parágrafo. A relação organismo-meio se vê revertida nos estudos de psicologia animal de von alguma coisa e nos estudos de patologia humana de Goldstein. Esse von Uexküll, ele é um pioneiro da etologia, de compreender os estudos, né, comportamento animal. Um e outro fazem essa reversão com a lucidez que lhes vem de um ponto de vista plenamente filosófico do problema. Ironia do Canguilhem, quando ele fala que... Ironia não, né? Um elogio que ele retoma de pensar do ponto de vista filosófico a construção e uso dos conceitos que as ciências não fazem. O Uexküll e Goldstein concordam quando é esse ponto de vista fundamental. 2 pontos, suspense. Estudar um vivente nas condições experimentalmente construídas é fazer-lhe um meio, impor-lhe um meio. Ora, o próprio do vivente é fazer seu meio, compor seu meio. Não basta falar de interação para anular a diferença existente entre uma relação do tipo físico e uma relação de tipo biológico. Ou seja, existem 2 tipos de relação. Uma relação do tipo físico e a relação do ponto de vista biológico. Quando Canguilhem traz a biologia para estudar a vida, ele está muito interessado em fazer em dar esse direito para a manifestação viva de ser entendida fora dessa lógica mecanicista. Olha que lindo que vem no próximo parágrafo. Do ponto de vista biológico, é preciso compreender que entre o organismo e o ambiente há a mesma relação que entre as partes e o todo no interior do próprio organismo. Ou seja, a ideia de meio interior, ela também começa a existir na biologia, porque ela não existia. Ela começa a existir a partir do momento em que se estabelece uma ideia na física de meio exterior. Então, você tem um meio que tem relações próprias de forças, vetores, de trocas de substâncias, etc. Mas olha que interessante que vem na sequência. A individualidade do vivente não cessa em suas fronteiras ectodérmicas, tanto quanto ela não começa na célula. A relação biológica entre o ser e seu meio é uma relação funcional e, por conseguinte, móvel, cujos termos trocam sucessivamente o seu papel. A célula é um meio para os elementos infracelulares. Ela própria vive num meio interior de dimensões, ora do órgão, ora do organismo, vivendo ele mesmo, organismo, em um meio que lhe é, de algum modo, o que ele é para os seus componentes. Há, portanto, um sentido biológico a ser adquirido para se avaliarem os problemas biológicos. E aí ele vai fazer um detalhamento mais fino desses 2 autores. Mas eu acho que essa ideia de que o meio, que há uma espécie de conexão do corpo com o que é fora, não seria nem essa ideia de conexão, mas é o que revela essa passagem aqui é que não há, então, uma fronteira do corpo que possa ser essencializada ou naturalizada ou dita, então, em sua identidade. Tida como uma identidade. Que há um entrelaçamento, assim, né? É lindo, é muito fenomenológico isso, não tem como pensar. Porque é aquilo de, tipo, tá na experiência. Quando você fala da experiência, você não fala só do corpo ou só do meio. Tipo, quando
mesmo na terceira, quarta onda, análise do comportamento ainda vem com aquela ideia de como o meio afetou o indivíduo, né? Nessa ideia de organismo, de experiência, vem tudo junto, é tudo uma coisa só, é tudo muito entrelaçado, é como se fosse esse tecido, assim, né? E aí vem essa coisa, a experiência, eu acho que isso é importante para a psicologia especialmente, no sentido de a gente psicologiza demais. E aí a gente esquece o corpo nessa equação, né? A gente esquece que o corpo tá na experiência, tudo ao mesmo tempo, tudo meio junto ali, mas ao mesmo tempo tem a biologização, que daí é o outro lado, né? Olha só o corpo separado dessa experiência. Me parece que quando Goldstein traz essa ideia de organismo, quando vem esse lugar da experiência como foco, é justamente você não separa nada. É tudo junto. Eu só existo nesse corpo, a partir desse corpo, mas eu só existo nessa experiência, né? Não tem como existir essa separação, assim. Dá uma ideia de entrar, dá vontade de entrar no mar e se fundir com a natureza, né? É legal pensar o que você está falando para ilustrar um pouco o que é uma psicologia que age, que pensa e que intervém sobre o vivente. Na continuidade da página 156, no meio do parágrafo, que é um pouco isso que você está falando, para agir sobre um vivente, não basta que a excitação física se produza, a excitação física do meio sobre ele. É preciso que ela seja notada. Olha como a gente está retomando lá o que ele estava falando do Lamarck no início do texto. O indivíduo ele tem um protagonismo na relação com o meio, ele não está submetido a ele. Enfim, mas a gente acredita que é só mudar a plataforma da aula que a aula vai fazer com que entre mais coisa, ou que saia, sei lá. Por conseguinte, uma vez que age sobre o vivente, a excitação física, ela pressupõe a orientação de seu interesse. Ela não procede do objeto, mas dele, do indivíduo. Em outras palavras, para ser eficaz, é preciso que essa excitação, seja antecipada por uma atitude do sujeito. Se o vivente não procura, ele nada recebe. Ou seja, enfim, não adianta estar presente em sala, não vai prestar atenção, né, no professor, porque está olhando para ele. Um vivente não é uma máquina que responde às excitações por intermédio dos movimentos. É um maquinista que responde aos sinais por meio de operações. Então ele está dando uma autoridade, um lugar de protagonismo para se construir, enfim, essa ideia de para se emancipar um pouco dessa interpretação mecanicista dos seres. Lá para a página 158, ele vai retomar Goldstein de novo. A confrontação com Goldstein se impõe, pois o fundo sólido sobre o qual ele constrói sua teoria é uma crítica da teoria mecânica do reflexo. A reação é sempre função de abertura no sentido em relação às excitações. Reação é sempre uma função de abertura. A reação do indivíduo ao meio é uma função de abertura do sentido em relação às excitações e de sua orientação no que concerne a elas. Um animal em situação de experimentação, um experimento, está numa situação anormal para ele, da qual não necessita, segundo suas próprias normas, a qual ele não escolheu e que lhe foi imposta. Portanto, um organismo nunca é igual à totalidade teórica de suas possibilidades. Eu acho que aqui a gente retoma aquela questão da identidade. Um organismo nunca é igual. A gente não tem um debate propriamente sobre identidade no Canguilhem. A gente vai mostrando como há uma falência dessa ideia de circunscrição identitária do ser. E a totalidade teórica de suas possibilidades é maravilhoso, porque ele está fazendo uma crítica ao Taylorismo, por exemplo. Eu tenho uma totalidade teórica de produção, de fazer esse indivíduo produzir, né? A gente tem uma totalidade teórica de possibilidades de produção do corpo, de fazer, e não é só produção mecânica, a gente pensa muito em indústria, mas enfim, produção de artigos científicos, que é o que a gente se submete na academia. Há uma totalidade teórica que se espera. O animal acha mais simples fazer o que ele privilegia, ele tem suas normas vitais próprias. Tá falando de experimentação aí, Vinícius. É que nossa,
começa a falar desses termos, eu começo a ficar muito empolgada, assim. Então, deixa eu ver se eu organizo minhas ideias aqui. Eu fiquei pensando muito em alguns experimentos, assim, claro, vou pegar a minha área, né? Então, tem muitos estudos em análise do comportamento, especialmente, que trazem experimentações com pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. E o intuito dessas pesquisas ele tá lá no meio dele, tipo, o meio dele é a instituição psiquiátrica, não é a casa dele, mas ele tá lá nesse meio, e o que é intuído pelo experimento é reforçar quando, por exemplo, eu tô aqui em crise e daí eu falo que eu sou Ave Maria, que eu sou, né, essa santa, que eu sou, sei lá, tô com essa coisa religiosa, essa experiência religiosa. E aí vem alguém nesse experimento e me diz, não, mas você é Nicole, você não é essa pessoa que está falando. E eu continuo falando que não, eu não sou Nicole, não conheço Nicole, e vou entrando nessa minha experiência religiosa. Mas o intuito desses experimentos a partir do momento que a pessoa começa a falar, a partir do momento que eu comecei a falar, eu sou Nicole, deu certo o experimento, eu voltei para o meu normal. Sendo que a minha experiência continua sendo, eu não sou a Nicole, mas eu entendi que eu preciso falar isso. Então, corporalmente, verbalmente, eu expresso uma coisa. E aí, muitas vezes, nessas experimentações da psicologia, se vem essa ideia de tipo, não, então, chegamos ao nosso papel, né? Mas se esquece da experiência, que é o que a gente está falando aqui. Se esquece da minha experiência religiosa, que é o que vale, no fim das contas, né? E acho que é muito nesse sentido, assim, tipo, é que para mim essas crises vêm muito forte, porque a crise se dá sempre muito forte pelo corpo, seja uma crise de ansiedade, seja uma crise depressiva, seja uma crise delirante, se dá muito pelo corpo, né? Você experiencia isso de uma forma completa, você não tem como ignorar o teu corpo, as reações do teu corpo, mas também não tem como ignorar todo o sentimento e a sensação que vem pela tua experiência, assim. E aí eu fico pensando muito sobre isso, tipo, como justamente nesses lugares, a psicologia e acho que qualquer outro tipo de área que trabalha nesse sentido, pode permitir esse olhar vem justamente nesse encontro, nesse entrelaçamento do sujeito-mundo, né? Nessa experiência, não é... então a crise dela é falar que ela é a Santa Maria, então mudou e beleza, tá certo. Não, né? É o olhar a experiência, olhar a anterioridade disso que tá aparecendo. Não sei se estão me fazendo entender porque eu me animo muito com essas coisas, daí eu começo a pensar mil coisas ao mesmo tempo. Mas é que fica me vindo muito isso, assim, essas crises mais intensas é quando a gente não tem nem como negar essa experiência total, assim, do organismo como organismo mesmo. Não sei se fez sentido. Eu sempre fico trazendo textos, né? Vou citar então para ver se fez sentido. Viver é irradiar, é organizar o meio a partir de um centro de referência. Que ele próprio, o centro de referência, não pode ser referência sem perder sua significação original. Ou seja, quando se constrói, né, essa ideia de que há um centro de referência organizador, você não pode, então, tornar esse centro de referência como uma referência a qual pode se estabelecer relações de identidade. Deu para mais ou menos a lógica, sim? A biologia deve considerar o vivente, primeiro, como um ser significativo e a individualidade não como um objeto. Ou seja, eu vou reduzir, vou entender o que é a Nicole. Aí eu aplico o inventário de fatorial de personalidade, HTP, R1, R2, QI, todos esses testes que existem. Eu vou conseguir, enfim, fazer, enfim, entender a sua individualidade. Daí o que a biologia ou essas ordens, essas ciências da vida não devem fazer? É fazer isso, né? Essa redução a objeto. Mas entender o indivíduo como um caráter, mas, considerar o vivente primeiro como um ser significativo e a individualidade não como objeto, mas a individualidade como um caráter na ordem dos valores. Valores para o Canguilhem, uma palavra muito cara, que a gente já sabe, né? Dos valores que o indivíduo tem com relação ao meio.
tem elementos na continuidade do texto que ele vai falar das perspectivas darwinistas, mendelianas e de entendimento de indivíduos que é muito interessante, que é como se atribuiu muita importância ao meio ou, em outros momentos da história, nenhuma importância ao meio, porque ele fez isso na psicologia, depois no texto ele vai falar na biologia. Na biologia. Então, como a ideia da hereditariedade da genética do Weismann, que é essa ideia de que há um genótipo, que o meio não vai fazer mutações, não vai fazer interferência na transmissão hereditária, né? Porque há uma filogênese, um caráter biológico, genético, os cariótipos, isso tudo, aqueles XY, os cromossomos, etc., isso não sofre interferência do meio. Como essa prerrogativa, enfim, isso é aceito na biologia amplamente, como essa prerrogativa permitiu o advento de teorias raciais muito fortes, porque você não pode, né, o Weismann mesmo, que é uma das figuras significativas nesse sentido no final do século XIX, foi muito utilizado pelos fascismos europeus. Então, se você não consegue mudar o meio para transformar uma pessoa, e ao mesmo tempo como se utilizou na Rússia comunista tentativas de alterar o meio, isso a partir da agricultura, assim, transformar, fazer a herança de caracteres adquiridos acontecer, ou a força do uso e do desuso, isso para transformar as pessoas e para acreditar que as pessoas, enfim, poderiam ser condicionadas pelo meio. Então, você tem, quando ele vai trazendo isso, ele vai mostrando duas experiências radicais de concepções, assim. Ora, entender que tudo depende do meio, ora que nada depende do meio. Assim. E nessas duas perspectivas, o que está se excluindo? Os valores do indivíduo, né? O individual que se compõe e compõe o meio no qual ele vive. Estou aqui vendo coisas no texto, assim, nas últimas páginas, já indo para a gente, né, finalizar. Eu acho que as conclusões que ele vai chegando, que ele vai mostrando, né, que existe, então, uma construção científica, de ideia de ciência, que exclui os valores e que exclui a intencionalidade e o protagonismo do indivíduo no meio, e vai evitando de considerar o meio como algo que depende e que é estruturado pelo próprio organismo. Uma espécie de, como chama? Uma espécie de fractal ele faz quando vai considerar que a ideia de meio construída é uma ideia de meio dependente, essa ideia de meio mecânico, da indústria, né, taylorista, etc., ela também é uma ideia de meio construída pelos indivíduos, assim, né? Se você pega ali o último parágrafo da página 166, nesse sentido, não, 165, perdão. O meio do qual o organismo depende é estruturado, organizado pelo próprio organismo. O que o meio oferece ao vivente é função da demanda. Por essa razão, naquilo que aparece ao homem como um meio único, muitos viventes retiram de maneira incomparável em seu meio específico e singular. O meio próprio do homem é o mundo de sua percepção, ou seja, o campo de sua experiência pragmática, no qual suas ações, orientadas e reguladas pelos valores imanentes às tendências, recortam objetos qualificados, situam-nos uns em relação aos outros e todos em relação a ele, de modo que o ambiente ao qual ele supostamente reage encontra-se originariamente centrado nele e por ele. Essa construção de ambiente, enfim, completamente centrada na ideia, nesse centro humano. E aí o que ele vai falar no parágrafo seguinte
Eu acho linda Pra essa falar. passagem. Eu acho que a minha mãe, que está ouvindo, está com o microfone aberto, que eu escuto e eu vejo a Laurita. A Laurita é minha mãe. Dá prazer, né? Para todo mundo. É só fechar, mãe. O homem, porém, como sábio, constrói um universo de fenômenos e de leis que considera para o universo absoluto. Olha que interessante. A função essencial da ciência é desvalorizar as qualidades dos objetos que compõem o meio próprio, ou seja, é desvalorizar a vida. Os objetos que compõem o meio próprio são os fenômenos vitais, né? São os objetos vivos, é o vivant. Então, a função essencial da ciência é desvalorizar as qualidades dos objetos que compõem o meio próprio, propondo-se como teoria geral de um meio real, isto é, inumano. Um meio real inumano. A realidade essencial, essencialista, é tudo o que não é humano. Os dados sensíveis, ou seja, sensibilidade, aquilo que entra no corpo, que está na pele, são desqualificados, quantificados, identificados. O imperceptível é presumido, depois revelado e verificado. Isso lembra muito uma passagem do Nietzsche, a gente fica achando relações do Canguilhem com Nietzsche, que é de um texto que eu não lembro, porque eu também não sei nada de Nietzsche, mas é um texto que o Nietzsche vai falar um pouco de como as ciências constroem a ideia de... Ele está falando da biologia, inclusive. Inventam a classe dos mamíferos, aí escondem um camelo atrás de um arbusto e daí falam assim, olha, descobrimos um mamífero. É um pouco isso o que ele faz aqui. Os dados sensíveis são desqualificados, o imperceptível é presumido, então inventa-se uma classe de alguma coisa, depois revelado e verificado. As medidas subsistem, as apreciações, as leis substituem os hábitos, a causalidade substitui a hierarquia e o objetivo substitui o subjetivo. Vontade... Não é esse texto. Eu vou dar uma olhada, depois eu mando. Eu e a Nicole lemos esse texto para o vestibular da UFPR. Exatamente esse texto. Não vou lembrar Exatamente o esse texto. do bem e do mal, não era uma coisa assim? Eu não lembro o nome. Eu acho que é. Como? É para além do bem e do mal, acho que era alguma coisa assim, né? Não, acho que não. Não é um texto tão conhecido, eu acho. Mas esse exemplo, é muito legal achar esse exemplo, porque ele é muito interessante, assim, sobre a criação de categorias. Esse exemplo dele é bem cômico, na verdade. Sim. É quase trágico, né? Tudo bem a gente continuar mais uns parágrafos? 2 minutinhos, vamos conseguir. No final, porque daí a gente mata o texto e decide o que fazer para o resto das nossas vidas. No final da página 166. A rigor, a qualificação do real só pode convir ao universo absoluto, esse universo, ao meio universal de elementos, de movimentos verificado pela ciência, cujo reconhecimento como tal é acompanhado necessariamente do quê? Da desqualificação a título de ilusões ou de erros vitais de todos os meios próprios subjetivamente centrados, inclusive o do homem. Lembra que a gente começou falando no texto passado que, né, da ideia de singular, de variações e de que como isso é entendido como um erro pela ciência, né, justamente porque não corresponde a uma perspectiva, uma expectativa identitária, né, voltando a usar essa palavra, identidade entre dois corpos. Então, é preciso desqualificar erros vitais de todos os meios próprios subjetivamente centrados. A pretensão da ciência de dissolver no anonimato do ambiente mecânico, físico e químico esses centros de organização, olha como escreve bonito, a pretensão da ciência de dissolver no anonimato do ambiente mecânico, ou seja, um ambiente frio, bruto, reduzido, sem vida. Então, a pretensão da ciência de dissolver no anonimato do ambiente mecânico, físico e químico esses centros de organização. O que são centros de organização? São seres vivos. Adaptação, centros de organização, de adaptação e invenção, que são os seres vivos. A pretensão da ciência, então, deve ser integral, né, de dissolver, quer dizer, deve englobar o próprio vivente humano.
E aí, olha como ele volta a falar do fascismo de um jeito engraçadinho, sem falar que ele está falando do fascismo. Lembremos que o Canguilhem pegou na metralhadora contra os nazistas que entravam na Alemanha. Não propriamente pegou na metralhadora. E sabemos muito bem que esse projeto não pareceu demasiado audacioso para muitos sábios. Esse projeto de redução da vida. Bom, e aí a gente vai lá para o final do parágrafo, pensar o que a gente começou aqui. Deveríamos então nos perguntar a qual necessidade da realidade poderia corresponder à ambição de uma determinação científica dessa mesma realidade. A gente começou o encontro de hoje lendo essa frase. Qual necessidade da realidade corresponde a essa ambição de determinação da realidade? Quando ele está falando de realidade aqui, está falando do meio. A ideia de meio, então, ela tem uma motivação histórica. O meio próprio dos homens, no meio do próximo parágrafo, não está situado no meio universal como um conteúdo em seu continente. Um centro não se resolve em seu ambiente. Um vivente não se reduz a uma encruzilhada de influências. Disso decorre a insuficiência de toda a biologia que, por submissão completa ao espírito das ciências físico-químicas, gostaria de eliminar de seu domínio toda a consideração de sentido. Toda consideração de sentido como aquilo que é algo construído pela essa organização viva. Um sentido, do ponto de vista biológico e psicológico, é uma apreciação de valores em relação a uma necessidade. Voltamos à palavra valores na obra do Canguilhem. E uma necessidade é, para quem a experimenta e a vive, um sistema de referência irredutível e, por isso mesmo, absoluto. Uma necessidade não tem palavras. Uma necessidade que um organismo tem é próprio dele e não tem como fazer uma redução científica dela. Lembrem lá daquele texto que a gente leu há 3, 4 semanas sobre máquina e organismo. O organismo não tem que discutir o que é necessário. Ele simplesmente opera, experimenta, vive, faz escolhas. 7:1. Bom, hoje foi bem mais difícil para mim. Só eu falei. O texto estava muito difícil, mas eu acho que a gente está conseguindo desconstruir várias extrapolações que se faz do ponto de vista da ciência e tal, né? Primeiro falando da ideia de máquina para o organismo, agora pensando nessa ideia de maquinizar, tornar maquínico o meio no qual o indivíduo se relaciona ou deixar mecânica essa relação do indivíduo e meio. E daí isso a gente extrapola para a instituição. Né? Pensa em hospital, pensa em escola, pensa em cidades, pensa em urbanismo, pensa em várias coisas que vão fazer isso. O que a gente faz para a semana que vem? Ou vocês desistiram do grupo por causa de hoje? Eu tenho algumas sugestões. Nicole, pode falar. Não, é que eu estou pensando aqui como seria interessante, talvez, a gente ler um pouquinho de Goldstein em algum momento. Agora que entrou nessa ideia de organismo, talvez seja interessante, porque por mais que pareça fácil e até certo ponto não é muito difícil de entender, mas não está nada naturalizado na gente, essa ideia do organismo como Goldstein propõe, né? Então, talvez ler um pouco do que ele traz, assim, como conceitos, né? Como construção dele mesmo em relação a isso, como um neurocientista, né? Ele foi um médico que ele atendia na guerra pacientes que tinham questões neurológicas, então era muito biológico e ele conseguiu ainda assim olhar isso de uma forma organísmica, como ele chama. Então talvez fosse interessante. Não sei se para o próximo encontro, mas como a gente falou mais disso aqui, acho que quem sabe cairia bem. Não sei o que vocês acham. Acho ótimo. Concordo. Eu podia deixar também, o livro é bem rapidinho, acho que é só como leitura paralela, o Exkill também, o livro dele é bem curtinho, a Viagem ao Mundo dos Homens e dos Animais, só para ter uma ideia, assim, já que ele faz a relação do Exkill com Goldstein, eu acho que seria legal, mas eu acho que continuar com Goldstein é uma boa. Então, eu pensei em duas coisas, a gente pegar no Normal e Patológico, no texto, lá tem um capítulo que ele não dedica propriamente a Goldstein, mas ele usa bastante. Eu teria que olhar agora com calma, mas a gente podia fazer o seguinte, pensei nesse plano, veja o que vocês acham. A gente lê esse trecho do Normal e Patológico lá do livro, esse capítulo específico, que eu acho que ele vai falar do Lerich
na primeira parte. Enfim, eu vou dar uma olhada e daí eu mando ali. E aí, daqui 15 dias, a gente pegar... Aí a Nicole teria tempo também para selecionar um texto do Goldstein. E aí o Chico também, esse texto já está selecionado, e daí a gente faria tipo esse plano de leituras, assim, né, semana que vem. Ou a gente já vai para o Goldstein na semana que vem também, não vejo problema. Porque esse trecho não tem nada específico do Canguilhem sobre o... Tipo, não tem um capítulo específico. Tem um texto do Goldstein que uma mestranda, agora mestra do Adriano, ela traduziu. E é um texto, assim, não é muito longo, mas é um texto bem básico sobre a ideia de organismo dele, assim, dá para entender bem da onde que ele tirou essa ideia de organismo, a construção dele, então pode ser que seja interessante. E é um texto até que curto, então até pode ser mais de um texto, não sei, né? Uhum. A gente pode então pegar esse texto e aí o capítulo que o Canguilhem vai falar mais do Goldstein no Normal Patológico é chamado Doença, Cura, Saúde. Aí a gente pode pegar o texto do Goldstein e ir dialogando com esse do Canguilhem. E daí já pode fazer isso para a semana que vem. Você consegue disponibilizar esse texto para todo mundo? Consigo. Eu vou confirmar com o Adriano só se eles chegaram a publicar ou tá para ser publicado, mas qualquer coisa eu mando aqui pro grupo e daí a gente, né, faz o compromisso de não mandar para outras pessoas. Beleza. Mas eu acho que tudo bem, assim, é uma tradução que ficou boa e foi justamente para grupo de estudo mesmo. Uhum. Legal, então vamos fazer isso. Aí manda, e quem quiser ler o Goldstein, quem quiser ler o Canguilhem. Aí a gente vai acreditar no Devir, que metade vai ler e a gente vai poder poder dialogar, enfim, formar os conceitos necessários com relação a esse diálogo. É isso então, minha gente?